Fala pessoal do sexto ano, estamos aí na nossa última aula aí desse livro e nós vamos hoje falar sobre umas palavrinhas que muita gente tem dificuldade. Então, você tem que agora prestar bastante atenção, porque pode ser que na tua prova, no conteúdo que é solicitado para você escrever, na tua redação, na produção de texto, você tenha aí, quando aparecem essas palavras, seja um ditado, você tenha dificuldade em saber como se escreve. Sabe de qual palavrinha eu estou falando? Da palavra seção. Se eu falo só seção, você vai me perguntar, tá, professora, mas qual seção? Porque eu tenho várias formas de escrever. A pronúncia é a mesma, mas a grafia ela é diferente, o sentido também é diferente. É aí que está o grande problema. Muita gente não sabe utilizar essas palavras de modo adequado. Então, nesse caso, hoje a professora vai ensinar você como que você faz aí para lembrar de qual tipo que você tem que utilizar. De qualquer forma, os exercícios eles são para isso, para que nós aprendamos cada vez mais e exercitemos aí essa questão aí da escrita. Então vamos lá. Então, seção, seção e seção. São palavras que nós chamamos aí de homófonas. Sabe o que é isso? Homofono quer dizer mesmo som. Tem várias palavras na língua portuguesa que também fazem parte dessas palavras homófonos, que tem o mesmo som e muitas vezes você não sabe exatamente o que você quer dizer. Lembra lá do mas e o mas, né? O mas com acento, o mas sem acento tem a mesma pronúncia, mas tem escrita diferente, significado diferente, tá? Então nesse caso aí tem que tomar bastante cuidado. Mal com L, mal com U, mesma pronúncia, mas são escritas diferentes, utilizações diferentes. Então hoje nós vamos falar sobre essas três palavrinhas aí da seção, tá? Vamos lá então. Então a seção com S e dois S. Pessoal, assim, você tem que fazer uma relação, tá? Porque você está em casa, né? Num tempo tá permitindo, muitas vezes, para você assistir aquele filminho, tá? Tem lá a sessão da tarde, tudo bem que eles cortam, né, o filme na metade, mas, né, dá para assistir aí. Ou rever alguns filmes que muitos são repetitivos, tá? Mas quando você lembra da sessão da tarde lá da TV, você vai lembrar como ela acontece, como passa. A professora colocou até a antiga ali, logo da sessão da tarde, tá? Então essa sessão da tarde aí, você lembra, é escrito com dois S, né? Começa com S e escrita com dois S. Por quê? Porque foi a Globo que inventou? Não, é uma palavra da língua portuguesa que você tem aí, que é escrita dessa maneira porque ela tem um significado. Ela tem um significado que acontece em um determinado período. Então, sessão com dois S, ela tem a ver com isso, que ela acontece em um determinado período, tá? Então, a professora colocou aqui, ó, possui significado de reunião. Eu fiz uma sessão com a minha família, né? Via internet. Você fez uma sessão com dois S. Por quê? Porque foi um período de tempo. Um encontro, né? Um espaço de tempo. Vou à sessão de cinema, tá? Então, a sessão com dois S. Por quê? É um período que você vai ali para assistir a um filme. Então, nesse caso, esta sessão decidirá com quem ficará a guarda das crianças. Então, nesse caso, ali aquele período, aquele encontro que foi idealizado, ele vai decidir alguma coisa. Se é um encontro, é naquele período de tempo, ele tem a questão do S e os dois S's. Olha, os ingressos para a sessão de estreia já estão disponíveis. Então, o que você tem? Que o ingresso, que um show que vai acontecer naquele período de tempo, naquele espaço por encontro daquelas pessoas, é a sessão com dois S. Então, por isso que você vai utilizar essa escrita aqui. E a sessão com o psicólogo durou 1 hora. Ou seja, o meu encontro com ele foi naquele período, né? 1 hora eu fiquei ali falando e falando, foi uma sessão. Então, a sessão com os dois S. Então, lembrou de sessão, período de tempo, o encontro que você tem, sessão da tarde, né? Então, tudo isso você vai lembrar, então, que é o S e os dois S's.
Vamos lá. E quando que eu utilizo, então, professora, a questão da seção com cedilha? Pessoal, seção com cedilha tem a ver com essa questão da divisão, a parte, né? Então, por exemplo, estou lá no mercado e de repente a mãe fala, olha, filho, vai lá na seção de roupas e veja se chegou aquela blusa lá que eu tanto queria, né? Porque tem mercado que tem lá as lojas também, né, que vendem as roupas e tal. Então é isso. Você vai à seção e essa seção, se você for escrever, fui à seção que a minha mãe mandou, é porque é um departamento, é um lugar separado que vendem as roupas. Ah, eu quero ir, mãe, não quero ir na seção de chocolate, bem melhor, né? Então vamos lá naquele departamento do chocolate. Se é departamento, então você tem a seção com S e com C cedilha, né? Então nesse caso aí, é isso que você tem que fazer. Viu que essa questão de separação, né, no caso de um lugar, então você vai usar esse seção aí. A professora colocou aqui alguns exemplos. A seção de trocas fica no final de corredor. Trocas, então você fez lá uma compra, um presente, né, uma roupa e você não serviu, a pessoa que você deu o presente, ela não serviu, ela vai então nessa seção, ou seja, nesse lugar determinado, é onde ficam as roupas para troca. Então, nesse caso, você vai ser dirigido para lá. Isso é seção com o S e o C cedilha. A seção de trabalho é muito requisitada. Vamos supor que nós estivéssemos lá na prefeitura, por exemplo, e lá tem vários departamentos, ou seja, várias seções com S cedilha. Então, nesse caso aqui, quando tem essa questão de separação, setor diferentes, né? Então eu uso ali a questão da seção com C cedilha. As roupas femininas ficam naquela seção. Tem várias seções, então as femininas ficam na seção lá na parte de cima da loja. É separação, segmento, departamento, isso é seção com o C cedilha. Tá? Então, viu que tem essa questão aí de separação aí, você já sabe que você vai utilizar essa escrita então. Vamos lá. E quando que usa essa seção com um C e depois dois S? Pessoal, vem essa seção, a professora vai colocar aqui de qual palavra que ela vem. Ela vem do verbo ceder. Tá? O que é ceder? O verbo ceder, ele tem o sentido de doar alguma coisa. Tá? De dar algo a alguém, tá? De presentear. Então, esse ceder aí é você fazer exatamente isso. Agora, quando eu falo ceder, tudo bem, né? Você escreve da maneira correta. Agora, quando eu vou falar, ele fez a cessão dos seus bens. Ué, ele doou. Se é cessão que vem do verbo ceder, então ele tem esse sentido aí e ele escreve desta maneira, né? Com o C e os dois S. Então, possui significado não é de departamento. Aqui a professora colocou, eu não mudei lá dos slides, né? Ele tem o sentido de doar, ele tem o sentido de dar algo a alguém, tá? Então, só desconsidere aqui porque a professora só não trocou a parte dos slides. Mas aqui, ó, os exemplos estão corretos. Olha, o juiz determinou a cessão da herança, ou seja, a doação dos bens para quem ficava, né? Então, herança tem a ver com essa questão dos pais, né? Ou dos avós que vão fazer a divisão dos bens e daí cada um vai ganhar uma parte. Então, nesse caso, cessão que você vai utilizar é esse C e os dois S's. Foi determinada a cessão das cadeiras para a ONG. Ah, uma ONG lá que trabalha com, por exemplo, com educação, né? E tem os alunos precisam das cadeiras e eles solicitaram ali que fossem doadas as cadeiras. Então, aí houve então essa determinação. A cessão das cadeiras, ou seja, a doação das cadeiras foram para a ONG, deu a ideia de cessão. Então, você tem aí esse sentido do C e os dois S. O governo autorizou a cessão de livros para as escolas, ou seja, a doação de livros foi autorizada para as escolas. Troquei pela palavra doação, é exatamente esse tipo de cessão. De novo, a professora reitera aqui, né, que você tem que
desconsiderar isso daqui que a professora só não modificou, porque sessão dessa forma, ele tem o sentido de doar, de dar algo a alguém, presentear, tá? Então, se você estiver copiando o sentido, faça isso, tá? Sessão com os 2 S's tem o sentido da palavra doar, então faça essa troca aí para você não copiar errado. Vamos lá, vamos colocar agora em prática aí esse nosso exercício? Complete as frases com sessão com 2 S's e o S, sessão com o C e os 2 S's e o sessão com o S e o cedilha. Cada uma delas tem sentidos diferentes. Então vamos lá. A das 20 horas foi cancelado. Veja, se é a sessão tempo, você já viu que tem tempo? Adivinha qual que você vai utilizar? A sessão com o S e os 2 S. A professora vai colocar aqui no quadro, fica mais fácil nesse sentido para você perceber, né? Então, qual é que você tem que utilizar. Então, nesse caso, é período de tempo, tá? Então, eu vou usar essa sessão aqui. Sempre trabalhamos na mesma sessão. Ó, troquei por departamento. Troquei por departamento, então vou utilizar essa sessão aqui, né? Porque é separado. Após a cessão dos direitos autorais, ou seja, o livro foi publicado, o autor, ele fez a doação disso, alguém fez a doação. Se a doação é do verbo ceder, então eu já sei que é este daqui, né? Fez a cessão, a doação. A família fez, ó, de novo, fez a doação dos seus bens, né? Então, também vai utilizar esse sessão aqui. E o outro, aquela seção da biblioteca está desatualizada, ou seja, aquela parte, aquele setor, aquele departamento, pronto, né? Falou isso, você já sabe então que é essa seção que você tem que utilizar. Na verdade, então isso assim, é muito da forma como você utiliza, da quantidade como você utiliza. Como vocês não falam isso sempre, muitas vezes dá essa questão da dificuldade de saber. Julgue os itens em certo ou errado. Ela não compareceu à sessão de autógrafos. Naquele período, naquele momento, ela não compareceu. Troquei por momento, deu sentido de tempo, adivinha? Está correto, então isso daqui é verdadeira, usou a palavra certa. Depois da sessão de filmes infantis, opa, olha aqui como que ele colocou sessão aqui dessa maneira, isso daqui não é doar? Então não tem esse sentido, não é? A questão não está falando de doação, então está errado. Na seção de roupas femininas, pronto, é departamento, né? Então aqui ele utilizou de forma correta. O empresário fez a cessão de vários itens para o bazar. Então, nesse caso aqui, o empresário foi lá e doou. Doou, tem sentido, está escrito correto, né? Todos foram à sessão de votação da nova lei. Nesse caso aqui, você tem então essa questão de ser naquele departamento, né? Então, você tem que utilizar da maneira departamento. Vamos lá, informe daí no teu livro, tem algumas questões aí relacionadas a essas palavrinhas que nós falamos agora, né? Então, o onde, o aonde, o mal e o mal com L e o mal com U, o mais e o mas, a sessão, sessão que nós acabamos de ver. Então, vamos lá. A menina queria viver, porém se sente... não é o onde, né? A menina queria viver... quem vive em algum lugar. Então, nesse caso aqui, ele vai utilizar o onde, porque eu troco onde por em que. Então, nesse caso, vai utilizar o onde. A comida da cidade era boa, porém, agora sim, né? Porém, mas... Então, nesse caso, não era muito cara, você usa o mas. O mal com L e o mal com U. Pessoal, mal com L, você troca pelo bem. Mal com U, você troca pelo bom, né? Então, nesse caso, chegamos à cidade. E aqui, professora, eu vou trocar bem, chegamos à cidade? Bom, chegamos à cidade? Não dá. Esse mal aqui, ele tem o sentido de tempo. É uma das utilizações também do mal, tá? Então, quando ele tem o sentido de tempo, ele é escrito com mal com L, tá? Então, assim que chegou, na verdade, é esse sentido. Então, mal chegamos à cidade, já saímos para trabalhar. É o mal com L.
Os móveis da sala estavam bem ou bom distribuídos? Bem. Se eu troquei o mal pelo bem, então é o mal com L. No campo havia mais espaço ou menos espaço? Opa, troquei pelo menos, o que é isso? O mais, né? E os deputados realizaram uma sessão ao ar livre. Então, nesse caso aqui, é um período, um encontro, né? Então, é esse sessão aqui que você deveria utilizar. Ó, o outro aqui, não havia local, as pessoas pudessem andar, quem anda, anda em algum lugar, então, andar onde? A cidade não era um lugar, mas havia muito, não era um mau lugar, então troquei pelo bom, ele tem o sentido de mal com U, né? Então, o mal com U. No campo, come-se bem, mas nem todas as pessoas, oposição, deveria se sentir bem, mas eu coloquei outra coisa. O vereador fez a sessão de todos, é doação, então sessão este daqui primeiro. A fábula do rato do campo e do rato da cidade ensina que devemos viver onde nos sentimos mais felizes, né? Pessoas da cidade têm mais conforto, mas vivem estressadas, e a Câmara tem sessão conhecida como escritório de vereadores, então esse sessão porque é departamento, então faço aquela utilização. Pessoal, vocês viram aí então que requer aí um pouco de cuidado essa questão da utilização da palavra, mas nada que a gente não consiga fazendo essa questão da troca. Você viu que trocando as palavras aí pela palavra antônima ou pela palavra correspondente, você pode fazer exatamente essa correção aí na tua escrita. Eu espero realmente que você tenha aprendido muita coisa aqui com essas aulas de ortografia e que você utilize isso no teu dia a dia, na produção da escola, quando você está conversando, quando você está escrevendo, que você utilize essas dicas. Tenho certeza que dessa forma você vai cada vez mais amar a língua portuguesa, como eu também a amo. Então, nesse caso aí, eu gostaria de me despedir de vocês e dizer que até uma próxima aula e que você tenha sucesso aí. Tchau, pessoal!